Boa noite, galerinha, tudo bem? Passando aqui para deixar uma palavra de Deus no seu coração. É algo que o Senhor falou comigo. Essa semana eu estava para gravar esse vídeo e por alguns dias eu deixei, mas graças a Deus estou aqui hoje e eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração, amém? Vamos orar, feche seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, Senhor Deus, eu agradeço, Senhor Deus, por mais um momento, Senhor Deus, diante da Tua presença. Peço que o Senhor venha aqui nesse lugar, que o Senhor tome agora a minha vida, usa-me, Senhor Deus, como instrumento em Tuas mãos, Senhor Deus. Pai, que as pessoas que possam estar ouvindo essa palavra possam estar com o coração aberto, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer não aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir nessa noite, Pai. Deus, o Senhor sabe quem realmente está precisando dessa mensagem, Senhor. Deus, então direciona a cada pessoa, Pai, que precisa ouvir a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, que eu possa cada vez mais diminuir para que o Senhor cresça. Senhor Deus, para que eu possa cada vez mais ser uma luz do Senhor nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu queria trazer algo, Eu estou lendo o livro de Samuel, Meu filho tá para nascer aí e o nome dele vai ser Samuel. Então, tava no meu coração de conhecer um pouco mais da história de Samuel, De entender mais de quem foi esse homem. E eu tô lendo esse livro, E hoje eu estava lendo 1 Samuel 13, Que fala um pouco da história de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel. E um versículo, em específico chamou a minha atenção, que é o 1 Samuel 13, uma parte, O 1 Samuel 13, do 11 ao 13. Eu vou ler aqui com vocês, amém? Fala assim: E perguntou-lhe Samuel: O que você fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, disse... Aí ele continua, Eu cortei aqui, mas ele continua. Então ofereci um sacrifício ao Senhor. E Samuel diz: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Eu coloquei até aqui, mas a continuação do texto vai dizer que já que você não obedeceu, o Senhor vai ungir outro homem em seu lugar, Aqui nós vemos uma situação onde Saul ele estava indo para uma guerra e naquele tempo, antes da guerra, eles consultavam o Senhor, eles buscavam a Deus para saber aquilo que iria acontecer, para saber se realmente eles iriam para aquela guerra, E Samuel era o profeta responsável por isso naqueles tempos. E Saul estava no meio de uma situação de guerra, onde ele precisava dessa direção. Ele queria ter a certeza que Deus era com ele naquela situação. Porém, Samuel se demorou a chegar. A Bíblia diz que Samuel não chegava. E Saul, diante da pressão, diante das pessoas que estavam esperando ele tomar uma decisão, ele toma uma decisão que ele não tinha autorização para tomar. Ele faz um sacrifício a Deus, coisa que só era permitido aos sacerdotes, E o que Deus trouxe ao meu coração foi uma pergunta que eu quero transmitir para você, que é exatamente isso. O que é mais importante para nós? Agradar a Deus ou agradar os homens? O que nós, muitas vezes, nós buscamos? A aprovação de Deus ou a aprovação dos homens? Porque com medo, ali naquela situação, na pressão, com medo, de ficar sozinho, com medo de ser mal visto pelos soldados, Saul, ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão,
E ele ali estava numa sinuca de bico, né? Porque ele era rei de Israel, né? Então eu acredito que as pessoas estavam esperando uma atitude dele. Porém, a vontade de Deus não era aquela para ele. A vontade de Deus era que ele esperasse Samuel chegar. É que ele esperasse o profeta de Deus chegar. E nós vemos ao longo da história de Saul que ele foi um homem bem preocupado com a opinião das pessoas, né? Não foi a primeira vez que ele fez isso, né? Na verdade, essa foi a primeira vez, mas não foi a única vez, né? Teve uma outra situação que ele fez o sacrifício. Teve uma outra situação onde os homens falaram assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E Saul ficou enfurecido por causa dessa fala. Então, era latente, né? Quando você olha para Saul, que ele se preocupava muito com a opinião das pessoas. Ele era um homem que ele se preocupava extremamente com a opinião das pessoas. Porque mesmo quando Samuel chama ele não se achava capacitado, né? Quando ele é para ser escolhido, ele se esconde no meio das bagagens, né? Então havia uma insegurança muito grande. E essa insegurança Saul depositava na aprovação dos homens, né? E eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas eu passei e ainda passo por momentos de muita insegurança. E normalmente as pessoas inseguras, elas procuram a todo momento a aprovação. Elas procuram a todo momento que alguém aprove aquilo que elas estão fazendo. Elas procuram a todo momento agradar as pessoas. E isso é perigoso demais. Porque nós podemos viver uma vida agradando as pessoas, mas desagradando a Deus. Nós podemos passar uma vida buscando a aprovação das pessoas e desaprovando, né? E desagradando e não tendo a aprovação de Deus, né? Eu falo isso, essa palavra, antes dela ser transmitida, ela é para mim, né? Porque eu creio que tudo que Deus ele fala conosco, primeiro é para a gente, né? Então, Saul ele foi um homem que buscou a aprovação das pessoas. E em determinado momento da vida dele, ele esqueceu que quem tinha levantado ele ali era Deus. E que só havia um que ele precisava agradar, que era Deus. Nós precisamos aprender a valorizar mais a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Nós precisamos aprender a valorizar mais a opinião de Deus do que a opinião dos homens, né? E essa situação também é algo que é bom, né, a gente olhar, porque diversos momentos na Bíblia a gente vê pessoas que foram colocadas em situação de pressão, onde elas tinham que tomar uma atitude com uma certa urgência, com uma certa pressa, e acabaram buscando agradar as pessoas. Acabaram buscando, né, não olhar aquilo que Deus queria para elas, mas aquilo que as pessoas queriam para elas. Um exemplo claro disso é Arão, né? A Bíblia vai falar que Moisés estava 40 dias no monte, né, e não descia, né? E que o povo começou a pressionar Arão, né, a querer uma atitude, né? E por causa daquela pressão, Arão faz um bezerro de ouro, né, e diz: esse bezerro foi o que nos tirou do Egito, né? Então, o que eu quero trazer para você não, mesmo diante de pressão, mesmo diante de situações difíceis, busque ouvir a Deus, busque fazer a vontade de Deus para a sua vida. Nem sempre aquilo que os homens estão te pedindo vai ser aquilo que Deus quer para você. Nem sempre aquilo que as pessoas estão clamando para que você faça é aquilo que o Senhor quer para você. Nós precisamos ter a calma de parar e ouvir a voz de Deus. Do caos, assim como Davi fez. A Bíblia fala que Davi chegou no meio de uma guerra,
no meio de um caos onde os filhos dele tinham sido levados, onde a esposa dele tinha sido levada, de todos os soldados, a cidade incendiada. E a Bíblia fala que os homens estavam querendo uma atitude de Davi, né? E qual que seria a atitude mais sensata naquele momento? Vamos perseguir, vamos buscar, não vamos atacar esses caras, vamos atrás. Porém Davi, né, ele consulta o Senhor. E aí o Senhor fala para ele, pode ir, que certamente você vencerá, recuperará sua esposa, os seus filhos, né? E aí Davi vai com a aval de Deus. Então, nós precisamos aprender a buscar a vontade de Deus, mesmo na pressão, mesmo em meio a uma série de fatores, mesmo inseridos em lugares onde existem expectativas sobre nós, existem pessoas querendo que a gente tome uma atitude. Nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, né, é garantia da vitória, né? Quando nós, né, buscamos agradar a Deus, é a garantia que nós vamos sair vitoriosos naquela situação, né? Então fica essas lições para nós. Busque a aprovação de Deus acima da aprovação das pessoas, né? E não haja na pressa, não haja na pressão. Separe tempo, separe momentos para você entender aquilo que o Senhor quer para você, entender aquilo que Ele está direcionando a sua vida. Amém? Era isso que eu queria trazer para você nessa noite. Curta aí esse vídeo, compartilhe se fez sentido, se falou ao seu coração. Espero que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Amém? Boa noite. Deus abençoe.